Jesus, Salvador, Mestre Criador. Tu és o Alfa e Ômega, Tu és o Rei dos Reis. Bem-vindo a 2026 neste mundo louco. Nicolás Maduro foi capturado, ele é o ex-líder da Venezuela. Vamos falar sobre isso hoje e tem outras coisas acontecendo. Meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que esteja bem. Antes de tudo, lembro que não sou profeta nem pastor, apenas um cara. No meu escritório móvel, ao lado do rio congelado em Connecticut, falo sobre meu tema favorito, Jesus. E antes de começarmos nossa conversa e as notícias, vamos ler um pouco das Escrituras, porque é importante que comecemos com a palavra. Quero dizer, as promessas de Deus para cada uma das suas necessidades, um livrinho que contém versículos organizados por categorias. Estou na página 19, Jesus é sua justiça. Vamos ler alguns versículos. 2 Coríntios 5, versículo 21. Ele fez quem não conheceu o pecado se tornar pecado por nós, para que fôssemos justiça de Deus nele. Amém. 1 Coríntios 1:30. Mas é por ele que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Diga amém. Ouvi, vamos a Filipenses 3:9 e ser achado nele, não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas aquela que é pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Amém. Queremos a justiça de Deus, não a própria, pois isso é bem feio, para ser honesto. Vamos para Romanos 3, versículo 22. Até mesmo a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois não há diferença. Romanos 3, 24 a 26, lindo. Justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção em Cristo. Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para demonstrar a sua justiça. Porque, em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para no tempo presente demonstrar a sua justiça. Para que ele seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isso é milagroso, esse é um versículo incrível. Espero que conheça Jesus. Se não, por favor, continue assistindo ao vídeo. É fundamental nestes dias conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos a mais um. Versículo Romanos 4, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém. Amém. Que lindo como vocês estão hoje. Então, 2026 começou com tudo e eu vou começar direto aqui com uma notícia do Insider Paper. A Venezuela acusou os Estados Unidos de uma agressão militar extremamente grave depois que explosões abalaram a capital, Caracas, nas primeiras horas de sábado. Após meses de pressão do presidente Donald Trump, veículos como Fox News e CBS News noticiaram que os Estados Unidos da América estavam atacando militarmente o país caribenho, em uma escalada temida pelos venezuelanos há semanas. Bem, eu não sei se o povo temia isso, acho que os líderes temiam, acho que o povo está bem feliz e vamos falar sobre isso em um minuto. A explosão, junto ao som de aviões, foi ouvida por volta das 2h horário local. Aqui está um vídeo que mostra um helicóptero militar disparando foguetes contra um alvo terrestre em Caracas, Venezuela. Há muitos vídeos circulando agora mostrando esses ataques que aconteceram durante a noite. Isso foi de Gustavo Petro, o presidente da Colômbia. Ele tuitou: alerta mundial, atacaram a Venezuela. Eles não estão felizes, especialmente os ditadores do mundo. Eles não estão felizes. Esta manhã, o presidente venezuelano Maduro ordenou a mobilização em massa de todos os ativos paramilitares pelo país para enfrentar a invasão dos Estados Unidos da América. Bem, isso foi antes de ele ser capturado, então o presidente Trump tuitou um pouco depois. Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e levado para fora do país. Operação realizada junto às autoridades policiais dos Estados Unidos da América, detalhes a seguir. Haverá uma coletiva de imprensa hoje às 11 horas no Mar-a-Lago. Obrigado pela atenção a este assunto, presidente Trump. Então ele foi capturado.
Ele foi capturado por uma unidade da Força Delta dos Estados Unidos da América durante a operação de mudança de regime militar na Venezuela. Bem dramático, principalmente ao notar a proximidade entre Irã, Rússia e China. Eles adoram Maduro, então isso é muito interessante. Este ano promete ser marcante. Estou dizendo, continue olhando para cima todos os dias por Jesus, pois ele voltará em breve, antes do que muitos pensam. Trump aprovou a invasão militar dos Estados Unidos da América na Venezuela poucos dias antes da operação. Relatos indicam que debates militares sobre a missão iniciaram no Natal, mas foram adiados por outras prioridades e mau tempo. A captura de Maduro foi uma saída negociada, de acordo com a Sky News, e eles acreditam que a captura de Maduro foi realmente uma saída negociada. Essa é uma forma educada de dizer, você está fora, vamos negociar. Você está fora, sabe? Isso é uma saída negociada. A procuradora-geral Pam Bondi tweetou isso. Nicolás Maduro e sua esposa foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Nicolás Maduro foi acusado de narcoterrorismo, conspiração, importação de cocaína, conspiração, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. Contra os Estados Unidos, eles em breve enfrentarão toda a fúria da justiça americana em solo americano nos tribunais americanos. Em nome de todo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilidade em nome do povo americano. Agradeço muito aos bravos militares pela incrível e bem-sucedida missão de capturar esses dois supostos narcotraficantes internacionais. É realmente sobre isso? Bem, em parte. Sabemos que há mais envolvidos, sempre há mais do que você imagina, certo? Sempre mais. Hanaya Naftali colocou isso no Telegram. A prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro pelos Estados Unidos da América não é apenas um evento político interno da Venezuela, mas o colapso de um dos pilares da logística do terrorismo global sob Maduro. A Venezuela se tornou um refúgio seguro para o Hezbollah, onde, segundo relatos estrangeiros, a organização terrorista xiita estabeleceu extensas redes financeiras. Ao não depender só das rotas de tráfico e lavagem de dinheiro, drenar o pântano venezuelano pode cortar a principal fonte econômica da organização. Na América Latina vivemos tempos fascinantes. Para o Irã, isso representa a perda de um ativo estratégico da mais alta importância crítica, porque a Venezuela serviu a Teherã como um laboratório avançado para contornar as sanções dos Estados Unidos da América, uma base avançada para a coleta de inteligência e uma plataforma para a cooperação tecnológica militar em pleno território associado aos Estados Unidos da América. Incrível, incrível. 2026. Continue olhando para cima. O Insider Paper colocou isso quando começou. Sirenes soando, tanques patrulhando as ruas de Caracas, Venezuela, perto do Palácio Presidencial em meio a explosões e ataques. Segundo relatos do Insider Paper, dizem que o mausoléu do ex-ditador Hugo Chávez foi bombardeado durante os ataques dos Estados Unidos da América. Cara, eles até tomaram o mausoléu. Eu não acho que ele esteja descansando em paz agora. Talvez nem antes estivesse, mas isso é entre ele e Deus, não comigo, disse Amir Sarfati. Adoro isso porque é verdade. Quanto tempo até a esquerda e a direita woke dos Estados Unidos da América culparem Israel pelos ataques dos Estados Unidos da América à Venezuela? Ele disse. Horas, dias ou semanas, minutos. Já estão culpando Israel por isso, pode ter certeza. Isso vai acontecer. Claro, vão culpar Israel, ainda mais porque Irã, Hamas e Hezbollah são tão próximos. Eles adoram Maduro, então claro que vão dizer que isso foi Israel, sabe? Além disso, a oposição venezuelana já se mobilizou para proteger prédios do governo e trabalhar para estabelecer uma administração legítima. Yair Lapid, o líder da oposição israelense, tuitou isso. Eu recomendo que os líderes do Irã prestem atenção ao que está acontecendo na Venezuela. Uau, uau. Então, aqui está a coisa estranha. Funcionários chineses chegaram ontem à Venezuela para se reunir com Maduro, então eles se encontraram ontem à noite e quem sabe se ainda estavam lá. O enviado especial do presidente chinês, Xi Jinping,
se encontrou com o presidente Maduro em Caracas antes dos ataques dos Estados Unidos da América. Não se sabe se os funcionários chineses ainda estão no país durante o ataque. Garanto que não estão felizes. Posso garantir que agora precisamos ficar de olho em Taiwan porque parece que isso está ficando próximo. E claro, Hamas e Hezbollah. Em notas oficiais, condenamos firmemente a agressão dos Estados Unidos da América à Venezuela. Sim, eu entendo o motivo. Relaxa, come um falafel e traz um para mim. Adoro falafel. Cuba condena o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Certo, a Rússia condena o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Tucker Carlson. Não, isso será mais tarde, quando ele culpar Israel. Mesmo assim, o Irã condena o ataque dos Estados Unidos da América à Venezuela. Bem, todos os mesmos de sempre, você sabe, isso continua acontecendo. E aí você tem os problemas no Irã. Com toda aquela agitação lá, realmente parece que eles vão derrubar aquele governo. Talvez eu esteja errado, mas parece que isso pode mesmo acontecer, disse Bubba. A situação está piorando, direto do Bubba News no Telegram. Ele disse que as mortes de cidadãos iranianos estão ocorrendo nos protestos menores, onde as forças paramilitares do IRGC têm vantagem. Vários vídeos chocantes estão saindo de como o Irã quer como. Está registrado que 2 ou 3 manifestantes morreram após as forças de segurança dispararem granadas de 40 milímetros. Nada bom, nada legal. De acordo com o observador do Irã, a Rússia entregou helicópteros de ataque Mi-28 ao Irã nos últimos dias. E os voos contínuos de aviões de carga russos para o Irã estavam relacionados a esse equipamento. Lembre-se, conversamos ontem, dissemos que 4 aviões de carga chegaram nas últimas 24 a 48 horas da Rússia para o Irã. Descobriram que são helicópteros de ataque Mi-28? Este mundo se prepara para guerras com muitos rumores. Estamos nos últimos dias. Agora temos um novo nível de coragem. De acordo com Hanania Naftali, ele disse que o povo iraniano está gritando em desafio ao regime islâmico bem na frente dos oficiais do regime islâmico. Ele disse: "Saúdo o bravo povo do Irã que está se levantando. Orem por eles. Eles estão subindo em mastros de bandeira em áreas oficiais, derrubando bandeiras iranianas, e coisas incríveis estão acontecendo." Isso veio de Israel, hoje. No Telegram, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, desejou um feliz ano novo para todo iraniano que está indo às ruas lutar pela liberdade e para todo agente do Mossad que está lá com eles. E Israel hoje disse que não há como saber, pelo menos publicamente, até que ponto o Mossad está ajudando esse levante contra o Ayatollah. Mas a guerra de 12 dias do ano passado revelou que o Mossad está mais profundamente enraizado na República Islâmica do que qualquer um poderia imaginar. Nenhuma surpresa aí. Irã alerta que bases dos Estados Unidos da América serão alvos legítimos. Isso saiu no Daily Mail. Teherã ameaçou diretamente após o presidente dos Estados Unidos da América afirmar que agiria caso autoridades iranianas matassem manifestantes pacíficos nos protestos nacionais. Eles já fizeram, o que é interessante. Vamos ver o que acontece. Israel Radar tuitou isso. Israel está em alerta máximo devido aos acontecimentos no Irã, de acordo com a I-24 News. O ministro da Defesa e o chefe do Exército se reuniram no quartel-general de inteligência das Forças de Defesa de Israel para revisar cenários de guerra. Recebemos isso de novo. Segundo o Daily Mail, ao menos 10 pessoas morreram durante protestos violentos no Irã, após Trump alertar que os Estados Unidos da América estavam prontos para agir diante da crise. Pronto, agora você está atualizado. Tem mais algumas coisas aqui que aconteceram bem antes de eu começar a gravar, disse Amir Safadi. Enquanto o eixo do mal está furioso, os cidadãos da Venezuela estão felizes em arrancar cartazes e estátuas do ex-presidente venezuelano Maduro. Após sua captura pelo governo dos Estados Unidos da América sob acusações de indiciamento por narcoterrorismo, ele afirmou que milhares de venezuelanos comemoram a notícia de que o ditador comunista Maduro foi capturado pelas forças dos Estados Unidos da América. A grande mídia não vai mostrar isso para você, definitivamente não. Estamos em um mundo em mudança. Estamos sentados aqui nos últimos dias. É incrível estar vivo. Se você conhece Jesus, se você não conhece Jesus, por favor, entenda que ele pagou pelos seus pecados com o sangue dele. Vamos falar do Evangelho em breve. Terremotos aumentaram nas últimas 24 H, 71, acima de 40 e 14, acima de 50.
Então é isso, tudo bem. Que tal a gente ir para uma história de mundo de palhaços aqui? Isso é da Business Insider. Elon Musk planeja a produção em grande escala dos chips cerebrais da Neuralink e diz que quer automatizar o procedimento cirúrgico. Ótimo. Ele diz que está planejando aumentar a produção dos chips cerebrais da Neuralink em 2026 e vai automatizar o procedimento para implantá-los em humanos. Neuralink iniciará a produção em larga escala dos dispositivos de interface cérebro-computador ainda este ano, afirmou ele na terça-feira. Uma startup cofundada por Elon Musk em 2016 desenvolve tecnologia para controlar computadores por meio de um microchip implantado. O foco inicial é ajudar pacientes com condições neurológicas graves, como paralisia causada por Parkinson, Alzheimer ou deficiência visual, a se comunicarem e recuperarem a independência. Eles sempre começam por aí, sempre começam assim, sempre começa parecendo algo bom, e isso parece uma coisa boa, sabe? É o sistema B que eles estão construindo agora. Mas Musk também disse que os chips da Neuralink poderiam ser usados para fundir. Eu gosto dessa palavra. A consciência humana com inteligência artificial. Ele afirmou na quinta-feira que o implante dos chips passará a ser um procedimento cirúrgico simplificado e quase totalmente automatizado ainda este ano. Em 2026, os fios do dispositivo vão atravessar a dura mater, a membrana externa resistente que protege o cérebro e a medula espinhal, sem a necessidade de removê-la, disse Musk. Sabe de uma coisa, né? A sociedade está sendo condicionada a aceitar esses dispositivos implantados. Sabe, estamos vendo coisas malucas. O sistema B está avançando a todo vapor. E eu só tenho que dizer, primeiro, isso é um mundo de palhaços, e segundo, não, obrigado, eu só vou querer água. Não quero um implante na cabeça, não preciso nem quero. E você quer? Me diga nos comentários, eu acho que você não quer, sabe? E como eu disse, eu realmente acho que eles sempre começam esse tipo de coisa com boas intenções. Sabe, quando o Canadá começou com a eutanásia, eu nunca achei que fosse algo bom. Eles disseram que era apenas para quem tem câncer em estágio 4 e está no leito de morte. Era só para essas pessoas e quem lutava. Diziam que era uma ladeira escorregadia e agora querem que todos façam isso. Agora falam sobre crianças, adolescentes, e se você está deprimido, dizem: desculpe, vamos tirar sua vida. É só uma ladeira escorregadia e é assim que vejo o Neuralink do Musk. Apenas observamos o sistema B ser construído, na verdade, acho que já está pronto. Algumas pessoas me dizem: não, Tom, você não entende, tudo já está pronto para funcionar. Interessante. Tudo bem, vamos lá. Vamos ler alguns comentários do dia. Vamos? Vamos lá, Michele. É difícil acreditar que ainda estamos aqui. Venha, Jesus, venha. Tudo muda rápido. Estou pronto para a eternidade. Amém, Michelle. A maioria de nós está pronta para a eternidade e você também pode estar. Se conhece Jesus, sabe disso. Mas realmente é difícil acreditar que ainda estamos aqui. Sinceramente, sabe, eu penso na época em que eu era adolescente e em como eu imaginava que seriam os últimos dias. Se eu soubesse tudo que vimos nos últimos anos, teria ficado realmente chocado. Coração da Verdadeira Esperança disse: Senhor, preciso de força e conforto. Ajude-me a me alinhar com a sua palavra e seus planos. Nunca estive tão consciente da minha necessidade desesperada de ti. Ajude-me a viver esta vida com gratidão. Amém. Essa é uma oração linda, irmã. É uma oração linda. Juan nunca pensou que ainda estaríamos aqui em 2026, mas aqui estamos. E eu ainda tenho muita esperança. Lembro que Jesus disse que seria numa hora em que não estivéssemos esperando. Amém, amém, Juan. Você está certo, você está certo. É um momento incrível para viver. Sei que muitos de nós se surpreendem por ainda estarmos aqui. Mas tantas pessoas estão vindo para o Senhor. E o ponto principal é que Ele está vindo, sabe? Ele virá no tempo perfeito dele. E estamos mais perto a cada dia da sua aparição, do seu momento de arpazo, quando Ele nos levará para casa antes da tribulação. Arrebatamento, Alisson, Senhor Jesus, precisamos de Ti. Ajuda-nos a manter nossos olhos em Ti, a extinguir os dardos do diabo lançados contra nós, para nos impedir de fixar nossos olhos em Ti. Abençoe todo o Teu povo. Linda oração, Alisson. Obrigado, linda oração. Kim, se você encher um balão e continuar colocando ar, ele vai estourar.
É assim que me sinto sobre 2026. Venha, Senhor Jesus, entendo perfeitamente. Sim, sim, estes são tempos perigosos. Tantos dos meus irmãos e irmãs estão passando por momentos muito, muito difíceis. Estou orando por vocês todos os dias, acho que sabem disso. Claro, vamos falar sobre o Evangelho. Isso provavelmente é o mais importante do que falamos. O vídeo inteiro podemos falar sobre as coisas estranhas do mundo até cansar de tanto falar. Se você não conhece Jesus, você foi colocado aqui em uma época muito difícil. Você precisa entender o que Jesus fez por você e você precisa acreditar em Jesus. Porque a tribulação de 7 anos, que vai ser o pior período para se estar vivo desde que a humanidade foi criada, está bem próxima. Isso pode acontecer a qualquer hora e não quero que ninguém fique para vivenciar isso. Agora sei que muitos ficarão, pois largo é o caminho da destruição. A maioria das pessoas vai dizer não ao que estou prestes a te contar. Mas, de novo, eu sempre sinto como se estivesse tentando dar um bilhete de loteria de $1 bilhão e todo mundo dissesse, não, não quero isso, sabe? Eu prefiro ficar só com as sobras, sabe? Só me deixa com o que eu já tenho. É como se Jesus tivesse deixado o trono no céu para nos salvar do pecado. Todos nós temos um problema com o pecado, e Deus, quando caímos no pecado, não disse simplesmente, esqueçam deles. Não. Ele enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deixou o trono no céu para vir e assumir a carne humana, nascido de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo. E Jesus era absolutamente perfeito, seu desempenho era perfeito. Porque o nosso não pode ser, não podemos fazer nada para merecer o nosso caminho para o céu. Precisávamos de um Salvador e Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus. E Jesus veio aqui para morrer naquela cruz, ele veio aqui para derramar o seu sangue. Pois ao ter fé no sangue dele, ele lava seus pecados e te deixa mais branco que a neve. Você nasce de novo e assim é salvo. Basta dizer a Jesus, admito que sou pecador. Reconheço meu problema com o pecado e creio que o sangue que você derramou, o sangue de Deus, vai me purificar desse pecado. Remove isso de mim, assim como o leste está longe do oeste, e isso vai me deixar branco como a neve. Jesus, creio na sua obra. Na cruz você foi pregado, derramou sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, eu preciso de um Salvador e agora percebo e creio que você é o Salvador do mundo. Quando você crê no sangue expiatório de Jesus derramado para te resgatar e na obra consumada dele na cruz, a morte, sepultamento e ressurreição dele significam que você nasceu de novo, está salvo e foi resgatado. Você percebe que nasceu de novo porque Deus vai colocar o Espírito Santo em você, você terá uma nova vida em Cristo. Jesus assentado nos lugares celestiais com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus quer passar a eternidade com você, e ele pagou o seu preço com o sangue dele. Muitos vão negar isso. Eu não consigo, mas corro para isso. Essa é a melhor notícia que já ouvi. Porque eu sei que se depender de mim para chegar ao céu, estou em apuros. Porque não tem como a minha bondade me levar para o céu. Só Jesus e o pagamento que ele fez para me resgatar, para me lavar e me deixar branco como a neve, toda a glória é para Jesus. Nossas boas obras ou tarefas não nos permitem entrar no céu. Se existisse uma lista de tarefas, por que Jesus viria e morreria numa cruz? Se você pudesse conquistar seu caminho para o céu, por que Jesus viria aqui? Ele diria, conquiste por mérito. Nós não conseguimos, somos sem esperança, somos impotentes. Ok, você não quer. Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pagou com seu sangue para te resgatar. Não rejeite esse pagamento, pois no dia do julgamento vai acabar se ajoelhando diante de Jesus. Você vai saber, estou diante de Deus e Jesus me diz, afaste-se, nunca te conheci. Você consegue imaginar ouvir isso do autor da vida? Isso é assustador? Você é deixado separado de Deus para sempre. Te prometo, você não vai dizer que é injusto ou errado, pois está ouvindo isso agora e está sem desculpa. Todos temos um problema com o pecado e precisamos de um pagamento. Jesus fez esse pagamento ao levar nossos pecados na cruz. Todo pecado já cometido ou que cometeremos estava sobre Jesus. Quando ele estava na cruz, ele tomou nossos pecados e, em troca, nos dá a sua justiça. É incrível. Não rejeite o pagamento que foi feito pelos seus pecados. Ninguém dirá, não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno. Quando você estiver diante de Jesus, porque você vai entender.
Ouvi que meus pecados foram pagos pelo seu sangue, mas rejeitei isso, então sou eu que me envio para lá. Isso assusta. Tudo bem, terminei. Obrigado por estar comigo hoje, no meu momento de devoção. Hoje de manhã eu fiz uma oração por cada pessoa que assistisse a este vídeo. Então, goste ou não, você foi incluído nas minhas orações. Se não formos arrebatados hoje, na minha opinião, hoje seria um ótimo dia para o arrebatamento. Mas não é no tempo do Tom, é no tempo do Senhor, então vou confiar nele e no seu tempo perfeito. Se não formos arrebatados hoje, vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Oh, Jesus, Salvador. Criador. Você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.